boca do Senhor vai abrir aqui e falar através da palavra, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. E que nós venhamos aí entender a cada detalhe que o Senhor quer falar conosco. Usa teus servos, Senhor, ser com ele, Pai, e ajuda-nos a entender dos teus caminhos, Pai. Nessa noite queremos aprender mais de Ti. Abençoa a vida do pastor Sebastião e nos abençoa para receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Orou aqui, falou a mulher mais linda dessa igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, cumprimento com a doce e gloriosa paz. Amém? Louvado seja Deus. O pastor, ele é cheio de aprontar com a gente, né? Se traz a palavra. Amém, né? A palavra fala que os covardes não herdarão o reino dos céus, né? A igreja pode se assentar, fique à vontade. Então, eu sempre gosto de iniciar uma pregação fazendo perguntas, né? Mas eu não quero respostas para mim, não. Responda para você mesmo. Aleluia. Tem guerreiros aqui nesta noite? Aleluia. Tem pessoas armadas aqui nesta noite? Irmão, o guerreiro ele só vence se ele estiver armado. Armado. E a nossa arma é poderosa, não é? Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E tem situações na nossa vida que nós precisamos estar armados para enfrentar. Porque de mão limpa, você não vai vencer. Você não vai vencer. Você não vê um segurança sem uma arma na cintura, não é verdade? Segurança de banco, segurança... Então, ele está sempre armado. E assim também tem que ser o cristão. O cristão tem que andar armado. A minha Bíblia já está ficando com um couro já rachado. Fica ali no painel do carro, onde eu vou, ela é minha companheira. Essa é minha arma. Essa é minha arma, irmão. E nós temos que estar preparados, porque o inimigo se levanta a qualquer momento, todos os momentos das nossas vidas. E nós temos que ter essas armas. E qual é a arma que nós temos para lutar? As nossas orações. A oração é a arma mais poderosa que pode nos ajudar a vencer o maligno, a vencer aquele que tem se levantado contra as nossas vidas, né? E nós enfrentamos situações, dificuldades em todas as áreas da nossa vida, e principalmente nas nossas áreas espirituais. O inimigo tem tentado fazer com que nós nos calamos. Ele quer calar a nossa voz. Ele quer fazer com que eu e você tenha medo. Mas nós não somos medrosos. Porque a palavra também fala que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser ousados a permanecer nesta caminhada. E eu quero falar de alguém que tem nos instruído nesta caminhada. O apóstolo Paulo. E ele defende a palavra do Senhor, defende o evangelho com a sua própria vida, lutando sem desistir e ensinando aqueles na qual ele ensinava. E nós precisamos também ser como o apóstolo Paulo, não desistir, mas continuar lutando, mas continuar fazendo discípulo. E aonde ele passava, ele deixava uma igreja aberta e um discípulo tocando a obra. E nós também temos que ser assim. E o Senhor Jesus nos deu essa incumbência de ir por todo mundo e fazer discípulo. E nós precisamos ser discipulados. Nós fomos discipulados para depois também discipular, né? Nós não nascemos pastor, né? Nós começamos lá de baixo. Porteiro, né? Um diácono, um cooperador, e vai subindo. Aí começa a cantar, aí começa a ter uma oportunidade de testemunhar, e aí você vai pegando gosto pelo microfone, começa a pegar gosto pela palavra, e Deus vai trabalhando, Deus vai dando graça, Deus vai capacitando a cada dia, irmão, que você se coloca na posição, Deus tem algo para falar ao teu coração. Porque a palavra do Senhor venha renovando as nossas vidas a cada dia.
E nós não podemos acomodar, já estou aqui, tá bom. Não, nós temos que ter sede, nós temos que ter vontade, ter desejo de aprender mais de Deus. Porque nós nunca sabemos tudo, nós não sabemos tudo. Eu quero dizer para você, nós não sabemos nada, porque quem sabe tudo é o Senhor. Amém? Eu quero que você abra comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4. Vamos falar do versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 1. Aqui o cabeçalho aqui dessa palavra diz assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica, ele defendia o seu ministério. O apóstolo Paulo está falando de que forma nós temos que lutar, e nós vamos empreender aqui, que essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, nós vamos ter aqui uma aula, vamos dizer assim, uma aula escola bíblica dominical, onde ela vai falar conosco, que vai nos ensinar com que as armas que nós temos é poderosa. Mas é poderosa em Deus, irmão. Você pode ver que o que Deus vai falar é profundamente nas nossas vidas. Eu não sei se eu ponho óculos, se eu tiro óculos, meu olho está escorrendo, mas glória a Deus, daqui a pouco fica bom. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Olha o que ele está falando. Eu vos rogo, pela mansidão e benignidade, não é do pastor Paulo, não é do pastor Sebastião, não é da benignidade da missionária Jesse, não, é do Senhor Jesus Cristo. Eu, que na verdade, o apóstolo Paulo falando dele, eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. E assim, irmão, tem que ser nós, como pastores, como os obreiros do Senhor, seres humildes, mais ausente para convosco e ousado para convosco. Ainda de longe ele escrevia as cartas para as igrejas, para que eles andassem em conformidade com a palavra e vivendo o evangelho genuíno na qual ele tinha ensinado. E a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Era uma igreja rebelde muitas vezes. Mas mesmo longe, o apóstolo Paulo estava sempre enviando as cartas, ensinando e admoestando aquele povo a permanecer na doutrina e no evangelho de Cristo. O evangelho da pureza, o evangelho da santidade, o evangelho, irmão, genuíno, na qual traz salvação. E aí ele continua dizendo: e rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança ou ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ainda que nós estamos na carne, mas nós não podemos andar na carne. Porque a vontade da carne é pecar, a vontade da carne é desagradar a Deus. Mas ainda que nós estamos nesse corpo físico, andemos em espírito. Porque na carne nós não conseguimos agradar a Deus. A igreja está entendendo? Porque a carne, a vontade da carne é fazer tudo o contrário. Mas a vontade do Espírito é fazer a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que é uma guerra espiritual entre a carne e o Espírito. A carne pende para o lado do mal e o Espírito quer para o lado do bem. Então é uma guerra entre ambos. Oxalá que o Espírito possa vencer. A luta é grande, mas nós precisamos estar atentos e vigiando para que possamos adquirir estas armas, na qual o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. Olha o que diz aqui o versículo 3. Porque andando na carne, olha o que ele vai falar, não militamos segundo a carne.
Ainda que na carne nós não estamos militando com a força do nosso braço. Não estamos militando, lutando com a força do nosso braço. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Olha só. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruição das forças do mal. E que forma, de que armas são essas, irmão? E que armas são essas? A nossa oração, a nossa busca, a nossa dedicação, é o nosso caminhar com Cristo, é fazer a vontade daquele que nos chamou. E um determinado tempo da minha vida, em qual, antes de eu chegar neste ministério, eu cooperava em outro ministério. E o pastor me deu a responsabilidade de estar fazendo uma campanha numa casa, num lar. E Deus me deu esse versículo. E foi tremendo, não sei se a minha esposa lembra. Era uma casa, um pessoal ia na igreja, mas sem compromisso, e a vida totalmente errada. E Deus me deu essa palavra, e foi o tema da campanha de 7 dias. E eu preguei as 7 semanas sobre esse versículo. No 7º elo, o demônio manifestou. Mas ali o poder da oração foi quebrado e aquela família foi liberta. Você lembra? Aqui no Jardim Ana Célia nós fizemos essa campanha e foi tremendo. Querido, a oração é a arma mais poderosa que nós podemos adquirir para vencer as fortalezas, para destruir as obras do mal. Porque a palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 21, que é a caça de demônios que só sai com jejum e oração. E por que Jesus está falando isso? Porque os discípulos chegou em um lugar e apresentaram lá, o homem apresentou um filho que tinha um problema, era lunático, e o espírito demônio se apoderava dele, uma hora caía no fogo, outra hora caía na água, e eles não puderam expulsar. E Jesus, e os discípulos chamam Jesus em particular, por que nós não podemos expulsar? E às vezes nós questionamos, nós enfrentamos situações, por que nós podemos expulsar? Por causa da nossa fé. Às vezes duvidamos. E Deus já nos deu, Jesus nos deu a autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Ele nos deu essa autoridade, mas umas vezes nós temos medo de usar a autoridade que Jesus nos deu. Às vezes nós não cremos como deveríamos crer. A igreja está entendendo? Não é assim que às vezes nós temos medo de enfrentar a situação? Tem alguém ali endemoniado, você fica com medo. É falta de fé, irmão. Se Jesus deu, nós vamos expulsar no nome dele, não é no nosso nome. Nós não espanta nem uma galinha, não é verdade? Mas no nome de Jesus, se nós usar a autoridade que ele nos deu, não tem demônio que fique quando nós clamar pelo nome dele. Porque o nome de Jesus tem poder. E se nós usar esse nome crendo, irmão, não tem mal que resista. Não tem mal que vai resistir. Versículo 5, Ana Paula, por favor. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, a obediência a Cristo. Olha, a oração, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos focados na palavra, quando nós estamos crendo no poder de Deus, quando nós cremos na ação do Espírito Santo, não há argumento que fique de pé diante da oração do homem e da mulher de Deus. Não há demônio que resista um coração que ora, o irmão que busca, o irmão que jejua, o irmão que tem intimidade com o Senhor. E para isso nós precisamos buscar, irmão. Eu recebo vários pedidos de oração todos os dias. Mas por que eu recebo todos os dias? Porque eu tenho essa prática de orar pelas pessoas.
E as pessoas conhecem que quando a gente ora, o poder de Deus opera. Não é o pastor Sebastião. Não é o pastor Sebastião. É o poder de Deus que opera através da vida do pastor Sebastião. E para isso, irmão, é muito tempo de busca, é muito tempo de oração, é muito tempo de busca, de entrega, de renúncia. Porque se nós não renunciarmos, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Eu sempre costumo dizer que a vida nossa, a vida de cristão, é a vida de renúncia constante. E quando nós renunciamos, nós conseguimos agradar a vontade de Deus. E quando nós renunciamos, a nossa vontade já não tem mais valor. O valor mais importante é fazer a vontade daquele que nos chamou para essa grande obra. Fazer a vontade de Cristo. E seguir os teus mandamentos e guardá-la. Por isso é interessante nós obedecer, estar em obediência e em andar em conformidade com a palavra de Deus. Porque não adianta eu estar pregando aqui maravilhosamente bem, mas viver uma vida totalmente o contrário daquilo que eu estou vivendo, pregando. Eu sempre falo com o pastor, eu não quero pregar muito, mas eu quero viver o pouco que eu prego. Isso é a maior pregação, querido, é o seu testemunho de vida. Não precisa você falar, eu sou pastor, eu sou daí. Não, irmão, deixa que o mundo vai ver quem é você. E eu aprendi com o pastor e guardei no meu coração essa palavra que o pastor fala assim, irmão, não precisa você ser conhecido, porque o pastor não, você tem que ser conhecido como homens e mulher de Deus. Essa aqui é o maior presente de Deus, é você ser reconhecido como homem e como mulher de Deus. Aleluia. Lá, ser reconhecido como Eliseu, lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. Isso é o maior privilégio, irmão, é o maior presente que nós podemos receber. Você chegar num ambiente totalmente desconhecido e as pessoas olhar para você e falar assim, mas você é diferente, o que você tem? Você tem Jesus, porque quem tem Jesus, o brilho é diferente, o rosto é diferente. Não é assim, missionária Jéssica? A gente chega e parece que algo muda em volta. Não é eu, não é a irmã Maria, é a presença de Deus que envolve e que contagia. Tem um irmão que vai na minha casa e fala assim, pastor, quando eu chego na sua casa eu sinto uma paz. Eu sinto a paz que parece que dá vontade de flutuar. Porque, irmão, a presença de Deus faz com que nós sentimos isso. Eu tenho intimidade com a irmã Maria. Quando a gente se encontra, quando eu vou na casa dela, ela vai na minha casa, parece que o tempo para, sabe? Parece que o tempo para, né, irmã Maria? A gente entra em mistério, a gente começa a falar da palavra, a gente começa a louvar, a gente começa a testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. E isso, irmão, é a presença de Deus que gera isso nas nossas vidas. E é bom nós sentir isso, é bom nós saber que nós temos um Deus que tem cuidado de nós, independente das nossas fraquezas, das nossas limitações, Deus tem cuidado de nós. Eu não sei como você chegou nesta noite aqui, mas eu quero dizer para você que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos estar nessa intimidade, nessa comunhão de saber que Deus está te guardando. E aqui quando a Paulo fala assim, eu vos rogo, olha o que diz aqui, a maioria dos crentes de Coríntios aceitou a autoridade de Paulo e submeteu aos seus ensinos apostólicos. Então, nós temos que estar submetidos à palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que estar debaixo dessa autoridade que a palavra nos dá. Porque a palavra do Senhor é ela que cura, é ela que salva, é ela que transforma, é ela que nos faz enxergar além. Porque sem a palavra nós não conseguimos tomar decisões corretas. E para isso nós precisamos ter intimidade e buscar de Deus, porque Deus tem para mim, tem para você coisas grandiosas. Mas será que nós estamos preparados para receber o grande Deus? Será que nós estamos preparados para receber aquilo que Deus tem de melhor para nós?
Ou nós estamos olhando só aqui? Nós temos que ter anseio para as coisas de Deus. A palavra do Senhor disse para nós buscar as primeiras coisas de cima, as coisas lá do alto, porque são eternas, mas as coisas daqui são tudo passageiro, tudo passa. Ainda ontem, eu até falei ontem, eu estive no velório de um primo da gente, e a hora que passou tudo ali, eu falei, irmão, isso aí é o fim de todos nós. É a certeza de que todos nós temos, é que vamos morrer. Ninguém vai livrar, ninguém vai escapar. Hoje foi ele, amanhã pode ser eu, pode ser você. E que nós temos que estar pronto, esteja preparado. Por quê, irmão? Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar. E como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida para essa chegada? É forte. Mas o Senhor é bom. E Ele sabe o que eu e que você precisa. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí a palavra fala assim, no entanto, uma minoria orientada por falsos obreiros, que subvertiu o evangelho, fazendo o trabalho de Satanás, e continuava a resistir a Paulo e a caluniar sua pessoa e seu caráter. Olha, porque no nosso meio, no mundo existe pessoas que, além de não fazer, ainda impede quem quer fazer. Critica, zomba, é crente, está passando por luta. O filho está preso, o filho está usando droga. Ainda questiona, cadê seu Deus? Não está fazendo nada. Eu acho que não tem um cristão, um crente que não tem uma luta, não tem uma situação, né? Um é o filho nas drogas, outro é a filha na prostituição, outro é só Jesus. Mas isso, irmão, essas lutas servem para mim e para você. Para quê? Para que nós não venhamos desistir de buscar a presença de Deus, porque se tudo estiver bom, tudo estiver fácil, vai ser... Nós já acabamos de louvar aqui. Quando tudo está bem, é fácil louvar. Mas quando está com o filho nas drogas, quando está com o filho na cadeia, quando está com a filha na prostituição, perdida na prostituição, é fácil? Não é fácil. Muitas vezes você tem que pregar chorando. Muitas vezes você tem que ir para a igreja sem saber o que vai fazer. Mas Deus dá força. E é independente da circunstância. É independente da circunstância, irmão. Quando está tudo bem, é fácil. Quando o celeiro está farto, é maravilha. Mas quando você abre o armário, você só vê só a poeira. Mas o Senhor é poderoso para enviar o mantimento. Vai fazer para o Senhor, que o Senhor vai de encontro à sua necessidade. Porque o Senhor sabe, Ele conhece, Ele prova. E Ele quer também que nós sejamos aprovados. Ele não quer que nós sejamos reprovados. Passa pela prova dando glória a Deus. Passa pela prova adorando ao Senhor. Passa pela prova jejuando. Passa pela prova orando. Passa pela prova louvando. Porque é assim que nós vamos vencer o mal. Porque quando você está na pior, o diabo começa a rir de você. Mas quando você começa a adorar, ele fala, não tem jeito. Eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar ele, porque esse aí eu não vou conseguir vencer. Você sabe por quê? Porque você já é mais que vencedor. E quem venceu por você foi Jesus Cristo. Quem venceu por você foi Jesus. Então ele não pode tocar em você. Porque você é a menina dos olhos de Deus. E Deus não vai deixar que você seja derrotado. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos falar um pouco das nossas armas. A palavra fala lá que as armas da nossa milícia são poderosas. São poderosas para desfazer as fortalezas. E essas armas que nós temos que lutar, queridos, olha o que diz a palavra aqui, a Bíblia de Estudo nos relata. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, amado Paulo, coloca para nós, onde vai se tratar das armaduras de Deus.
lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ela fala isso. Que nós temos que nos revestir. Eu estou vestido, certo? Eu estou vestido. Se eu colocar um paletó, eu vou ficar revestido. Então nós estamos vestidos da glória de Deus, então nós precisamos revestir. E quando eu estou revestido, eu estou mais protegido. Porque se eu só estou vestido, eu vou sentir frio, né? Qualquer coisa pode me ferir. Mas se eu estou vestido e revestido, eu estou autoprotegido. E quando eu estou protegido, o mal não pode me tocar. O mal não pode nos tocar. É verdade? Olha aí, então, revestido, versículo 6, ó. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, irmão. Porque ele se levanta contra a minha vida e contra a tua vida para você não frutificar, para você não dar fruto, para você não buscar a presença de Deus. Então ele tenta levantar contra a tua vida para fazer você parar, para fazer você desistir. Olha aí, porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue. É contra potestades e os principados, contra os príncipes das trevas deste século, irmão. É coisa pesada, e nós só vamos conseguir vencer pela oração, pelo poder de Deus, com a busca do Espírito Santo é que você vai conseguir vencer. Contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Nós precisamos estar revestidos dessa proteção de Deus, porque senão nós vamos ser vencidos. Versículo 13, olha lá, olha o que diz o versículo 13. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, irmão. Aleluia. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ó, ficar firme. Não pode desistir, não pode vacilar. Não pode falar, agora tá bom, agora passou a luta. Não, vai permanecer firme. Vai continuar buscando, vai continuar jejuando, vai continuar orando. Por quê? Essa luta passou, mas vem outra. Está entendendo, igreja? Não é, passou, agora acabou, não. Venceu uma, vem outra. E o que é que as lutas vai fazer conosco? Fazer nós ficar mais forte, fazer ficar mais perseverante, fazer ficar mais crente em Deus, fazer ficar mais perseverante olhando para Deus e saber que Ele está no controle das nossas vidas. Porque Ele não para, Ele não dorme. O nosso Deus está sempre cuidando, mas eu preciso estar revestido dessa armadura, dessa proteção, desse escudo. Aí se você vai ver as armas que nós... Olha a nossa proteção. Põe lá, vai lá, muda para o 14. E calçado, olha só. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, irmão. E vestida a couraça da justiça. Olha, irmão, são a proteção que nós temos que ter. Revestir desse poder, revestir dessa graça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nós não vamos sair por aí pregando de qualquer maneira, mas vamos pregar a paz, vamos pregar a salvação, vamos pregar o conserto, a transformação de vida. E é para isso que o Senhor nos chamou. De ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E tomando sobretudo o escudo da fé. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu estou pregando e não creio, do que vai adiantar? Tem que crer. Tem que crer. Com a qual, olha, através da nossa fé, olha lá, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é o que, irmão? Quem sabe o que é um escudo? Uma proteção. Através da tua fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. É pela fé, é pela oração. Quando eu oro e crendo, Deus faz. Quando você ora crendo, Deus faz. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
Querido, e isso, as armas carnais e humanas, tais como angústia, humildades, riquezas, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência, personalidade, são em si mesma inadequada para destruir as fortalezas de Satanás. Essas coisas, a sabedoria, a eloquência, essas coisas não vai vencer Satanás. Mas olha quais são as armas que vencem Satanás. Olha as armas que vencem Satanás. As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos são as quais Deus nos dá. Olha só. Deus nos dá. Essas armas são poderosas porque são espirituais e provêm de Deus. São espirituais e provém de Deus. Aleluia. Noutros trechos, Paulo alista algumas dessas armas. Primeiro, a dedicação à verdade. Por quê? Por que a dedicação à verdade? Porque o diabo é o pai da mentira. Ele vai tentar algo para fazer com que você saia fora. Mas se nós dedicar na verdade, ele vai perder força. Ele vai perder força. Dedicação à verdade, uma vida de retidão, a proclamação do evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus e a oração perseverante. Essas são as armas que vai fazer com que nós vamos destronar Satanás. Está entendendo, igreja? É muito forte. Por isso que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do mal, para destruir as fortalezas de Satanás. Porque, aleluia, mediante o emprego destas armas contra o inimigo, a igreja sairá vitoriosa. E isto é, a presença e o reino de Deus se manifestarão poderosamente para salvar os pecadores e expulsar os demônios. Olha só, irmão, a autoridade que Deus nos dá através de um único versículo. Aonde ele nos leva? Quando nós entendemos que essas armas que nós citamos aqui é poderosa para fazer nós vencer o inimigo, vencer o mal que se levanta contra as nossas vidas. Por isso que está falando aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque se nós focar na palavra, buscando esse revestimento, buscando este conhecimento, porque a palavra de Deus é a que nos traz o conhecimento e nos traz o discernimento sobre toda a obra, tanto do bem como do mal. Mas nós precisamos estar buscando. A igreja está entendendo? Aleluias. Louvado seja Deus. E diz mais: louvado seja o nome do Senhor. Para expulsar os demônios e santificar os crentes, batizá-los no Espírito Santo e curar os enfermos. Aleluia. A igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meio carnais com as armas mundanas. Sabedoria, filosofia, psicologia, humanistas, atrações emocionantes, atividades nas igrejas centradas em passatempo e etc. São coisas que fogem do conceito. Essas coisas deixam a igreja fria, a igreja medrosa, porque não tem força. Mas quando a igreja ora, quando a igreja busca, essa igreja jamais ela vai ser derrotada. Então nós temos que vigiar e estar sempre buscando a presença de Deus, porque o mal se levanta todos os dias, todas as horas. Mas nós precisamos estar focados e saber
que nós não estamos lutando sozinhos. Porque Cristo já lutou e já venceu por nós. E o Espírito Santo está para vencer conosco, para nos ajudar a ser mais que vencedor. E isso só através da oração, quando nós o buscamos. E aí, é necessário, é importante que eu e você temos tempo na presença de Deus. Dedicamos à palavra, dedicamos à oração, dedicamos ao jejum, a visitas. Porque quando nós visitamos alguém que esteja em necessidade, nós também somos visitados. Você sabe por quê, igreja? Às vezes você vai achando que hoje eu estou bem, chega lá, você sai de lá renovado. Você recebe, através da vida daquela pessoa, ainda em dificuldade, ela tem algo a passar para a tua vida. E é importante nós trabalhar esse tempo nas nossas vidas. Separar tempo para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. E isso é maravilhoso, quando nós entendemos o processo de que nós não estamos aqui para brincadeira, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui para ser simplesmente mais um, mas ser um que faça a diferença. Você está aqui para fazer a diferença. No meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade pervertida, e nós temos que ser a diferença lá fora. A palavra do Senhor, nós disse lá em Romanos, no capítulo 10, nós não temos, 8, nós não temos que conformar com as coisas deste mundo, mas renovar, pela renovação do vosso entendimento, para que vocês aprender quais são, que boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Então, para isso, nós não podemos conformar, nós temos que fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a nossa vontade, infelizmente, ela pode até ser boa, pode ser agradável, mas não é perfeita, ela é desejável. Entendeu? Mas a vontade de Deus não. Olha lá, ó. E não, olha lá, não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nessa vontade que nós temos que estar. Porque a nossa vontade para nada serve, mas a vontade de Deus sim. A vontade de Deus, para mim e para você, irmão, ela é boa. Porque a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, no versículo 29, capítulo 29, versículo 11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, é pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, é interessante quando nós entendemos os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E lá também em Jeremias 33:3 fala, clama a mim e respondeste-ei. Porque quando nós clamamos ao Senhor, Ele responde. Quando nós clamamos, irmãos, o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor da igreja. E é interessante quando nós temos essa intimidade de buscar a presença do Senhor, de nos encher do Senhor. Porque quando nós nos enchemos, nós temos algo para distribuir. Quando nós está cheio, quando você está cheio, você tem algo para compartilhar. Porque a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. O que é que tem no teu coração nesta noite? Tem mágoa? Tem rancor? Tem ódio? Não, meu irmão. O nosso coração tem que ter amor, o nosso coração tem que ter perdão, o nosso coração tem que ter paciência, o nosso coração tem que ter gratidão, o nosso coração tem que ter a vontade da presença de Deus, o nosso coração tem que estar cheio das coisas do alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nesta noite nós possamos sair daqui sabendo que a oração é a chave para nós conquistar as nossas vitórias. E é só no poder da oração, irmão, que nós vamos vencer. É só na oração que nós vamos vencer, na oração, no jejum, na dedicação à palavra, buscando a palavra de Deus. Assim nós vamos ser vencedor. Nós precisamos deixar de ser crente 6 horas. Já viu falar no crente 6 horas? 6 horas lá por mim. Ora lá por nós. Né, Maria?
Não. Nós somos sacerdotes dentro da nossa casa. Nós somos sacerdotes dentro do nosso lar. E o Senhor deu a autoridade para nós de botar a mão dos enfermos, serem curados, nos demônios, e os demônios têm que sair. Em nome de Jesus, Deus nos deu poder para isso. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, fala isso. Eu que vos dou o poder e a autoridade para usar em serpentes e escorpiões. E se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Então, nós temos que estar revestidos dessa autoridade que o Senhor nos deu. E às vezes nós não exercemos, temos medo. É hora de nós ser ousados e corajosos, amém? Se coloca de pé nesta noite, em nome de Jesus, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. Eu quero orar pela tua vida, eu quero também que você ore pela minha vida. Coloca sempre que você estiver orando, lembre do pastor Sebastião, ele sempre está orando pela tua vida, sempre está aí mandando uma palavra para o teu coração. E nós, como pastores, nós precisamos da oração da igreja, da cobertura espiritual, sabe, porque o mal tem se levantado contra as nossas vidas. Às vezes você acha que nós somos fortes, nós somos poderosos. Não, nós somos igual vocês, carentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. E o mal não tem brincado, tem se levantado, mas poderoso é o Senhor que tem nos dado vitória, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nesta noite, ó Pai, aqui nós estamos reunidos, Pai, no Teu nome, clamando ao Senhor, como no início desse culto, nós oramos pelas pessoas, nós oramos pelo ministério, e sabemos, ó Pai, que o Senhor pode mudar, que o Senhor pode, ó Pai, fazer com que esse ministério alavanca, papai, que esse ministério cresça, não em quantidade, Senhor Deus, ó Pai, mas em qualidade, Deus, ó Pai, porque o Senhor sabe, Pai, o que nós precisamos. Em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro a cada família aqui nesta noite. Deus, que o Senhor vai de encontro a esse coração que se encontra triste, angustiado, muitas vezes amargurado, que o Senhor vem curar nesta noite. Tira toda a aflição, papai, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro, Pai, esta mãe que está com o seu coração aflito, por causa de um filho que partiu. Oh Deus, ó Pai, por causa de uma desobediência. Deus, ó Pai, por causa das escolhas erradas. Em nome de Jesus, ó Pai, repreenda todo o mal. Tira toda a tristeza nessa noite e coloca uma alegria neste coração. Em nome de Jesus, meu Pai. Deus, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui numa preparação para a Santa Ceia de amanhã. Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que a Tua graça, Pai, esteja em cada coração, Deus. Em nome de Jesus. Pai, repreenda toda cilada do inimigo contra as nossas vidas. Pai amado, que o Senhor sabe, Pai, o que o meu coração deseja. O Senhor sabe, Deus, ó Pai, o que a Tua igreja precisa. O Senhor sabe, Deus, ó Pai, o que a Tua igreja está ansiosa para receber. Em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro cada vida, cada coração. E faça, Deus, ó Pai, com que nós tenhamos um coração agradecido ao Senhor. Deus, ó Pai, um coração grato por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que nesta noite nós possamos entender que nós temos a arma poderosa para vencer Satanás. É o poder da oração, é o poder do jejum, é o poder da busca, é o poder, Senhor Deus, Pai, da intimidade com Deus, é o poder, Deus, Pai, da intercessão, é o poder da busca, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre, aquele que pede, recebe. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda nós nesta noite. E capacita, Deus, ó Pai, a cada dia fazer, papai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu oro nesta noite, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quero voltar a palavra para o pastor Paulo nesta noite. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus continue trabalhando. E nunca esqueça de buscar. Nunca esqueça de orar. Nunca esqueça de estar buscando a presença de Deus.